Muito boa noite, Marketplace. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, fazer parte desse ministério tão lindo que tem abençoado tantos empreendedores. E meu nome é Flávia Carvalho, eu e meu esposo somos filhos dessa casa. Hoje nós moramos em Campinas, estamos conectados à IC São Paulo, com o pastor Felipe Santos, Tati Santos, pastor Isaías e Sara. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho certeza que vai ser muito pertinente para esse tempo. Bom, queria começar falando, na verdade, gerando uma reflexão, uma pergunta. Em que tempo nós estamos? Quando eu falo dessa pergunta, pode ser que venha várias indagações na sua mente, pode ser que algumas respostas comecem a aparecer, porque é uma pergunta ampla, aberta. E a gente tem vivido tantas coisas, é um tempo de uma era de mudança e, na verdade, uma mudança de era. Bom, a gente está vivendo um deslocamento histórico, um tempo sem precedentes, algo que a gente nunca viveu antes, a gente não sabe lidar dentro dos nossos negócios, dentro das nossas habilidades. Muitas vezes a gente vai buscar no nosso repertório o que é que a gente faz num tempo desafiador. E aí, alguns pesquisadores, eles vão dizer sobre o século XXI, sobre nomes, algo que sugira e reflita sobre esse tempo. E aí, muitos pesquisadores vão falar que nós estamos vivendo a era do conhecimento, uma era exponencial, uma era de abundância, a quarta revolução industrial. E são vários os nomes que a gente recebe. E num momento como esse, já da pandemia, do Covid-19, já existem pessoas que dizem que isso é um marco. Vai marcar a nossa história, vai marcar as empresas, os negócios de um tempo de antes do Covid e pós-Covid. Depois da crise que teve de 2008, falaram que nós estamos vivendo o novo normal. Então, se depois da crise de 2008 é o novo normal, há quem diga que vamos viver o novo normal. Uau! Muitas coisas estão acontecendo, muitos nomes, muitas informações, e até esse excesso de informação é uma infoxicação. Ou seja, às vezes a gente fica intoxicado de tantas informações, isso acaba gerando ansiedade, e às vezes a gente fica um pouco sem entender. E nesse tempo que a gente vive, a gente precisa tomar as rédeas e lembrar de uma coisa. O nosso Deus continua no controle sobre todas as coisas. E você precisa entender essa verdade. O salmista, no verso 35, 11, fala: os meus dias estão em tuas mãos. Você pode declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios? Que os nossos dias estão nas mãos de Deus? Bom, e esse tempo que, com tantas mudanças, vai exigir de nós novas habilidades, são novas exigências, é um novo modelo de negócio. E à medida que a gente caminha no século XXI, a gente tem visto que jamais será como antes. E às vezes a gente ouve tanto falar, mas quando acontece algo que foge do nosso controle, a gente entende que realmente muitas coisas se passaram e coisas novas estão por vir. Para você ter uma ideia, uma pesquisa recente disse que 65% das crianças que estão no ensino fundamental hoje vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Uau! Então, como é que a gente se prepara? Como é que a gente lida com todas essas mudanças? Eu quero compartilhar com vocês, lembrando aqui a história de Davi e Golias. Golias era um filisteu e ele desafiou o exército israelita e ele afrontava, ele ia lá, instigava eles para lutar. E aí a palavra diz que todos eles ficavam apavorados e atônitos.
diante do tamanho desafio. E tamanho desafio também, porque Golias era um gigante, né? E quando Davi ouve aquelas palavras, Davi resolve enfrentar o gigante Golias. E a partir do momento que Davi enfrenta aquele desafio, enfrenta aquele gigante, o gigante cai por terra. Davi então vai, mata Golias, corta a cabeça dele. E aí, com essa atitude de Davi, o exército todo deu um grito de guerra e foi para cima do povo filisteu. O que eu quero falar para você, empreendedor, empresário, é que a sua atitude diante dos desafios vai determinar como é que as pessoas da sua empresa vão reagir. Você hoje tem inspirado fé, coragem, ou você tem inspirado medo, desequilíbrio na sua organização? Pense nisso, porque como líder, como linha de frente, você precisa estar preparado para lidar sim com as suas emoções, mas com as emoções das pessoas que você influencia. Porque aquilo que você fala gera fé, coragem ou pode gerar um desânimo terrível. E você precisa aprender a lidar com isso. Quando a gente fala em protagonismo, né, que é o tema dessa palestra de hoje, protagonismo em tempos desafiadores, eu quero trazer para você o que é protagonismo. E aí, pensando aqui sobre vários destaques, eu vi uma descrição que eu quero compartilhar com vocês. Protagonismo, qualidade de pessoa que se destaca em qualquer situação, acontecimento, exercendo o papel mais importante dentre os demais. Essas características do protagonismo descreveriam o significado do seu nome, das suas atitudes e dos seus comportamentos? Porque é exatamente essa postura que nós precisamos ter. E aí, falando um pouco dessa história de Davi e Golias, que eu gosto bastante, fala que durante 40 dias o Golias ia lá, desafiava, e era um desafio, na minha versão, onde eu li, era um desafio habitual. E se você for pensar na sua vida enquanto empreendedor, existem desafios habituais. Existem todos os dias desafios que se levantam contra você, contra o seu negócio, contra a sua empresa. E eu tenho certeza que você já superou vários deles. Então, da mesma forma com que a gente supera esses desafios habituais, também é possível a gente superar esses desafios que, como o Covid-19, algo que a gente acaba não esperando, não controlando. Mas existe algo dentro de você que vai fazer com que você consiga crescer e ir adiante dessa batalha. Porque, como eu disse, o nosso Deus, ele continua no controle e as suas mãos e a sua vida está nas mãos deles, ok? Bom, o que eu quero falar com vocês são 5 características de pessoas que exercem protagonismo. Então, quais são essas 5 características de pessoas que exercem protagonismo diante dos desafios? Primeira característica: uma pessoa que consegue exercer protagonismo consegue fazer uma boa gestão de mudanças. O que é gestão de mudanças? É quando algo acontece. Podem ser de 2 formas. A mudança, ela vem quando você provoca, você como empresário, você pode provocar uma mudança na sua empresa, ou algo pode acontecer vindo de fora, e você sentir isso. E eu até coloquei uma curva aí sobre essas mudanças, né? Porque nem todo mundo reage da mesma forma, existe uma curva. E essa curva fala sobre choque. Então, quando a mudança acontece, você pode ter um choque, ou você pode ter uma negação, raiva, barganha, na fase de adaptação e depois testar essa mudança. Bom, nem todo mundo vai passar por todas as etapas
dessa curva. Mas você precisa entender que existem reações diferentes. E eu não sei onde é que você está. Talvez você esteja desesperado aí na negação, não acreditando ainda na quarentena, triste com isso, talvez um pouco depressivo, talvez isso gere uma angústia em você, um senso de impotência. Eu sei que isso é real. E às vezes eu tomo muito cuidado, porque eu sei que existe uma complexidade em tudo isso. Só que você precisa entender que dentro dessa curva, onde estão as suas emoções? Dependendo de onde você caminha e de onde você anda, vai te ajudar. Se você vai ficar na negação, se você vai ficar na raiva ou se você vai testar. Ok, então muitas vezes o seu negócio vai precisar se reinventar. Você vai testar novos produtos ou novas formas. De repente, toda a sua equipe está trabalhando em home office hoje, isso já é um teste. Então, quanto mais rápido você passar por essas etapas e ir para a fase da aceitação e enfrentar isso de uma forma boa, mais resultado você tem. E aí não adianta só você saber que existem essas emoções. Eu quero que você entenda que os seus colaboradores também vão passar por essas emoções. E você precisa identificar onde é que eles estão. Por isso que dentro de um momento complexo como esse, a gente precisa ter clareza das informações, precisa existir comunicação. Deixa eu te contar uma coisa. Dizem que se você pega um sapo, eu nunca fiz esse teste, tá, gente? Mas diz que se você pega um sapo, coloca ele numa panela de água fervendo, ele pula de lá, porque a temperatura não é aquele ambiente para ele, ok? Ele pula porque está muito quente. Só que se você pega esse mesmo sapo, coloca ele dentro de uma panela com água em temperatura ambiente, e você vai aquecendo aos poucos o fogo, e você vai aquecendo aos poucos, diz que esse sapo ele não sente a mudança de temperatura, e ele morre na panela, porque a água ferveu, e ele não entendeu qual era o tempo de pular. Qual era o tempo da mudança? Qual era o tempo que ele tinha que sair de lá? Porque ficou tão gostoso a água. Eu quero dizer que pessoas que exercem protagonismo entendem a mudança. Elas não morrem na panela, mas elas agem. E muito mais, às vezes, do que você seguir a mudança, é você provocar essas mudanças. Então, se algo aconteceu e tem acontecido nesse tempo, entenda que a sua reação diante disso vai ser muito importante. Existe algo que a gente estuda dentro da administração de recursos humanos, dentro da psicologia e dentro do comportamento do empreendedor, que chama locus de controle. Foi feita uma pesquisa e pessoas que têm um locus de controle interno, ou seja, elas acreditam que aquilo que elas fazem tem resultado e gera mudança e vai gerar resultado de formas grandiosas, elas conseguem avançar muito mais do que pessoas que têm um locus de controle externo, porque elas acham que a vida delas depende do que está acontecendo. Então, nossa, minha vida não vai dar certo, meu negócio não vai dar certo porque veio a pandemia. Nossa, eu não vou conseguir ir adiante porque o Covid está aí. Locus de controle externo tem a ver com as circunstâncias externas. E empresas que avançam, pessoas que avançam, conseguem ter esse locus de controle interno, sabendo que depende sim daquilo que elas fizerem, depende da aspiração que elas tiverem, do engajamento que elas tiverem, pode gerar novos resultados. E eu quero compartilhar com vocês uma pesquisa que foi levantada agora pela Deloitte nesse período de pandemia. 46% das empresas chinesas disseram que lidar com o estresse psicológico dos colaboradores foi o principal desafio ligado ao surto do novo coronavírus. Então, que você aprenda a lidar com as suas emoções e que você também consiga entender que nem todas as pessoas reagem da mesma forma, que você tenha ferramentas aí para poder lidar com a questão psicológica, com a diferença, os diferentes tipos de personalidades e de emoções que esse momento pode surgir. Então, que você seja protagonismo nisso, que você puxe as rédeas e você seja um líder que aponte caminhos, que dê esperança e dê coragem para que a sua equipe continue. Ok?
Segundo ponto aqui que eu quero falar de pessoas que exercem protagonismo, são pessoas que têm foco. Sim, mas não é esse foco que às vezes a gente acha que é alta concentração, uma energia ali concentrada em algo. Não, Daniel Goleman, ele vai falar do foco em 3 vertentes. O foco em si mesmo, o foco no outro e o foco no mundo externo. Interessante isso, né? Quando a gente fala de foco em si mesmo, o que você precisa entender? Que você, enquanto líder, precisa entender as suas emoções, olhar para dentro de si, entender as suas aspirações, entender as suas limitações, as suas crenças, os seus padrões internos, e com isso vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas. Porque muitas vezes você vai reconhecer que às vezes uma decisão que você está tomando tem a ver com uma crença que você tem. Porque muitas vezes você projeta na sua empresa aquilo que você é. Então, quando você faz uma incursão ao mundo interno, você começa a se perceber e você fala, eu não estou reagindo legal a isso, talvez eu precise de ajuda naquele ponto. E aí você vai buscar esses recursos fora. Se você não se conhece, como é que você vai conhecer as outras pessoas e gerir as outras pessoas? Então, o foco em si mesmo é muito importante para que você entenda quem você é, para que você reconheça isso e você caminhe de forma mais assertiva. Segundo foco aqui é foco no outro, é a atenção. E aí eu fui pesquisar, o termo atenção, ele vem de um vocábulo do latim, que significa esticar-se ao outro. Então, quando você tem atenção, você está se esticando no sentido do outro. E quando você tem esse foco no outro, você consegue entender o que o outro precisa, você consegue sair apenas dali de onde você está e pensar, de repente, em você, nos seus objetivos ou naquilo que você quer, e você começa a entender que o outro também faz parte da sua vida e que as suas decisões vão afetar a vida do outro. Quando você consegue ter foco no outro, você consegue mobilizar. Esses dias, umas semanas atrás, eu estava conversando com o gestor de uma grande empresa e ele me contratou para desenvolver um dos gestores, ele era diretor, e aí a gente estava conversando sobre um dos gestores dele, e eu lembro, depois de rasgar elogios para esse gestor, ele falou, Flávia, eu quero que essa pessoa tenha a capacidade de mobilizar as pessoas da equipe dela. E eu achei isso forte. Eu falei, uau, a pessoa que realmente desenvolve essa capacidade de ir e mobilizar para que as outras pessoas também venham, é uma pessoa que exerce protagonismo. E o terceiro aqui é o foco no externo. Quando você tem o foco no externo, você não é alienado das coisas que estão acontecendo, mas pelo contrário, você entende a mudança de temperatura, você não morre na panela. É o que a gente fala do Zeitgeist, é uma palavra do alemão que significa o espírito intelectual de uma era. Quando você tem foco no externo, você entende essas transformações do mundo digital, você fica antenado, e aí você consegue também tomar decisões mais assertivas com base nas transformações globais. E não apenas ali dentro de um micro, mas quando você tem uma visão mais macro, você amplia o seu pensamento, a sua perspectiva, a sua forma de pensar. Então, esses 3 tipos de foco, foco em si mesmo, no outro e no externo, são características de pessoas que exercem protagonismo. E o terceiro ponto, a terceira característica aqui que eu quero te falar sobre pessoas que exercem protagonismo, são pessoas que entendem a força do propósito. Por falar em força do propósito, a gente está aqui já perto do dia 1º de maio, que foi dia do trabalho. E uma curiosidade, eu não sei se você sabe, mas a palavra trabalho vem de origem latina, do latim, que significa tripalium. O que era o tripalium? Na idade romana, o tripalium era um instrumento de tortura, onde os escravos, os pobres eram colocados e eles eram castigados, porque eles não tinham como arcar com os impostos. Engraçado, né?
tripalium, que era um instrumento de tortura, origina a palavra trabalho. Você precisa entender que muitas vezes o imprint cultural, são as marcas da cultura que vêm de muito tempo atrás, às vezes permeia a mente dos seus colaboradores e até de você. Eu conheço muitos empresários que têm um negócio, mas eles não são apaixonados por aquilo que eles fazem. Eles veem a empresa, mas eles não veem algo com um propósito, eles veem algo como algo maçante. E em pleno século XXI, existem pessoas que veem o trabalho, às vezes, como dor, como sofrimento, como desgaste, como castigo. Só que hoje o trabalho ele se apresenta de uma nova forma. O trabalho, ele constitui as pessoas. E nos grandes centros, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, muitas vezes as pessoas saem do interior, vão para as grandes capitais, e o trabalho, muitas vezes, ele substitui a família. Porque, às vezes, você deixa a sua família, igual eu. Eu tinha 17 anos, quando eu cheguei aqui na rodoviária de São José dos Campos, com a minha mochila, com os meus sonhos, com as minhas roupas, e falei, é aqui que eu vou virar. É aqui que eu vou crescer profissionalmente. Meus pais moravam em Minas, no interior de Minas, uma cidade pequena, não tinha oportunidade de estudo, não tinha oportunidade de trabalho. E aí o meu sonho desde a adolescência era, eu vou formar o ensino médio, eu vou para São José dos Campos, lá eu vou crescer, eu vou trabalhar. E foi assim em 2017. E aí as pessoas do meu convívio passou a ser a quem? As pessoas que trabalhavam comigo. Então, hoje o trabalho, ele substitui, às vezes, a própria família. Às vezes a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. Não nesse tempo que a gente está em quarentena, né? Mas na maioria das vezes, sim. Então, você precisa entender e tirar isso da cabeça dos seus colaboradores ou até da sua. E o trabalho, ele precisa ter um sentido, um significado. E aí eu quero que você veja uma revista da Exame, que saiu o ano passado, em abril do ano passado, chamado, na capa, A Força do Propósito. E a revista inteira falou sobre isso. E sabe que as pesquisas que eles levantaram é que, dentro da inteligência artificial, juntamente com um consultor, eles começaram a vasculhar diversas literaturas e eles entenderam que, nos últimos 40 anos, nunca se falou tanto sobre propósito como nos últimos 40 anos. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão buscando sentido naquilo que elas fazem. Cada vez mais as pessoas estão procurando dentro da empresa um lugar onde que elas sintam um significado maior. E se você, enquanto empresário, você não tem esse significado maior, e se isso não gera propósito para você, se a sua organização não gera algo intrínseco, um valor que você olha e você gosta, se isso não gera sentido para você, dificilmente os seus colaboradores vão ver a sua empresa como lugar de propósito. Então, cabe a você também determinar. Às vezes eu brinco, né, em alguns treinamentos que eu dou. Alguma vez você já entrou num ônibus, aí você foi na rodoviária, você chegou no guichê e falou assim, me dá uma passagem. Aí o guichê fala, ok, para onde? Aí você fala, não sei, tanto faz, para qualquer lugar. Já fez isso? Ou chegou no aeroporto para comprar uma passagem de avião e aí, sem saber para onde estava indo? Muitas pessoas estão trabalhando em lugares que não fazem a mínima ideia do porquê que aquele lugar existe, qual é o propósito maior daquilo, qual é a finalidade daquilo. E muitas vezes você acaba perdendo o sentido. E dentro dessa revista da Exame, falando sobre a força do propósito, eles chegaram à conclusão que pessoas que conseguem exercer as suas habilidades dentro daquilo que elas fazem no dia a dia, elas são mais felizes, elas se sentem mais realizadas. E aí eu quero compartilhar com você 3 maneiras com que as pessoas enxergam o trabalho. Você pode enxergar o seu trabalho apenas como emprego, você pode enxergar o seu trabalho como carreira ou você pode enxergar o seu trabalho como missão. E aí, quando um colaborador da sua empresa, ele enxerga o trabalho apenas como emprego, é como se fosse um fardo para ele. Porque muitas vezes ele passa mais tempo pensando naquilo que ele vai fazer fora desse ambiente de trabalho do que quando ele está dentro. Então, ele fica pensando
nossa, não chega a sexta-feira logo, nossa, não dá o horário para eu bater o ponto. E estudos da psicologia positiva e da neurociência endossam essa atitude mental em que nós podemos ter sobre o nosso trabalho, como emprego, como carreira ou como missão. Então, uma pessoa que vê apenas como emprego é como se fosse um fardo que ela levasse ali o tempo todo, e aí ela pensa, não, mas tem a recompensa, tem o meu salário. Só que elas não conseguem empregar esforço naquilo, elas não estão de fato engajadas. Entende? Agora, se você vê o trabalho como carreira, se de repente as pessoas que trabalham com você veem o trabalho como carreira, é até bacana, porque gera desafio, tem crescimento, então você vai galgando novos cargos, a pessoa vai se esforçando, ela entende que ela pode crescer, então isso gera um esforço maior, o salário pode aumentar. Só que qual é o problema das pessoas enxergarem o trabalho apenas como carreira? É que quando chega num determinado ponto, elas não têm para onde ir. E aí, onde eu trabalho com muitas pessoas que às vezes chegaram, cresceram em suas carreiras, estão muito bem-sucedidas, só que elas perdem o interesse por aquilo que elas fazem, porque todo aquele desafio acabou. E elas falam, Flávio, vou sentar na cadeira do meu chefe, para onde é que eu vou? E aí, às vezes, elas acabam se frustrando e a energia delas acaba baixando. Agora, quando uma pessoa que trabalha com você enxerga o trabalho como missão, é um valor intrínseco, é algo muito maior, não tem a ver só com aquilo que ela recebe, não tem a ver só com o pagamento, mas ela sente que ela é feliz, ela se sente realizada naquilo que faz, ela sente que as habilidades delas estão sendo bem aproveitadas. Então, o que eu quero falar para você, talvez como um empreendedor, como empresário, você tem o CNPJ, cabe também a você entender essas formas da atitude mental que as pessoas podem ter em relação ao trabalho. Porque você, dentro da sua visão, você pode achar que os seus colaboradores têm apenas um emprego. Se você passa essa visão para eles, é assim que eles vão ver. Agora, se você gera neles algo que é maior, que tem a ver com um propósito, isso consegue fazer com que eles se engajem muito mais e também se sintam realizados. Eu já trabalhei em empresas que eu fui muito feliz e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas também que são extremamente apaixonadas pelo que elas fazem. Por quê? Porque elas sentem que elas são bem aproveitadas, elas sentem que elas crescem, mas que elas contribuem ali dentro de um propósito maior para a organização. E isso é muito importante, porque um fato muito interessante nessa pesquisa feita, uma psicóloga de Yale, o nome dela é Amy, se vocês quiserem pode procurar depois. O que ela chegou à conclusão é que existem médicos que veem o trabalho apenas como emprego, apenas como obrigação. Vou lá, faço uma cirurgia, ok, mas dá o meu horário. E existem faxineiros que conseguem enxergar o trabalho com uma missão, porque eles estão limpando, organizando o ambiente e eles veem um propósito naquilo. Não, amanhã a celebração vai acontecer e vai estar tudo certo e vai ser um ambiente agradável. Basta essa atitude mental para que eles mudem e comecem a sentir realização dentro dos dias deles. Então, independente da empresa, do ramo de atuação que você tenha, tem como você exercitar a força do propósito na sua empresa. E eu espero que você tenha muito claro isso. Qual é o seu propósito, a sua identidade e também da sua organização, para que os colaboradores também consigam ajudar você nisso e consigam viver, de fato, um propósito maior. Quarta característica que eu quero falar aqui sobre o comportamento de alguém que tem protagonismo é visão. E dentro de visão, eu quero falar que existem muitas lentes que a gente coloca que não é nossa. Às vezes é enviesado, às vezes é de um viés que a gente... Lembra do tripalho? Então, nossa, o trabalho é ruim, o trabalho é castigo. E às vezes eu estou aqui olhando, às vezes, o trabalho com algo que não é meu. É uma lente que eu coloquei e eu estou vendo o mundo dessa forma. Quando eu falo de visão, você precisa entender o que é que você vê quando você olha para um tempo como esse. Quem é você quando o cenário muda, quando a crise bate a porta, quando os desafios chegam? Quem é você? Como você se vê diante disso? Como é que você vê a sua empresa? Isso é muito importante, porque existe um estudo que fala sobre o efeito Tetris, né? Tem até um psicólogo de Harvard, o nome dele é
Perdão, ele não é psicólogo, ele é consultor de negócios. E aí ele foi estudante de Harvard, depois foi monitor de Harvard, e ele foi para o mundo corporativo, Shaw Aker é o nome dele. E ele quis estudar se as mesmas pesquisas que ele aplicava ao meio acadêmico, também se aplicava ao mundo corporativo. E aí disse ele que uma noite, ele passou a noite inteira jogando videogame, e o videogame era ele pegar, parar o carro, e aí assaltar o carro, entrar dentro do carro, e aí ele ia ganhando pontos com isso no jogo. E ele passou a madrugada inteira nisso. Quando ele chegou no período da manhã, ele falou, nossa, vou na padaria tomar um café, né? Tô com fome e tudo mais. E aí ele se pega indo para a padaria, e no caminho dessa padaria ele vê um carro, e é um carro de polícia. E aí ele se imaginou passando a mão naquele carro, abrindo o carro e entrando naquele carro, porque ele ficou preso no jogo. Aí ele falou, imagina eu, um monitor de Harvard, falar que eu roubei um carro do policial porque eu fiquei preso no jogo. E o que eu quero falar com isso é que muitas vezes as informações que a gente obtém faz o nosso cérebro ficar preso em certas informações que a gente não consegue evoluir com aquilo. Então, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, as pessoas que te rodeiam vai determinar como é que você vai olhar para o futuro, como é que você vai olhar para esse tempo. E aí eu me lembro, eu trabalhei com consultoria empresarial aqui no Vale do Paraíba, região do ABC, São Paulo. Eu ajudava as empresas a se organizarem, a ter certificação da ISO, a desenvolver pessoas, alinhar colaborador com diretor, para que caminhassem todo mundo na mesma direção. E aí eu me lembro que, em 2014, eu estava prestando consultoria para um colégio bem conhecido aqui em Taubaté, colégio grande, na praça ali da Santa Terezinha. E eu ia 2 vezes por semana para esse colégio, e um dia eu fui dar um treinamento para o time de professores, para o time de coordenadores. E aí, quando eu cheguei na sala e eu vi aqueles professores, coordenadores, eles tinham doutorado, pós-doutorado, e na hora que eu me vi ali na frente, eu falei, uau! Isso já existia para mim, já existia isso na minha mente há muito tempo, porque eu sempre fui uma criança que gostei de estudar, uma adolescente que adorava tirar nota boa. Então, eu sempre achava que isso ia me levar em algum lugar. E aí eu lembro que eu chegava da escola animada, pegava a prova, tirei 10, colava na geladeira para os meus pais verem. E eu sempre gostei de ver os professores ensinando. E eu gostava de admirar, e eu falava, que legal. Na minha mente, aquilo já existia. Eu me via no lugar daqueles professores. E aí, o dia que eu tive essa oportunidade de estar ali na frente, ensinando, de certa forma, para professores, diretores e coordenadores, parece que uma tela se abriu diante de mim. E eu falei, uau, essa realidade já existia na minha mente há muito tempo atrás. Então, o que é que existe na sua mente em relação à sua história, a você, ao seu negócio? Se hoje a capacidade de trazer à existência aquilo que não existe fosse te dada, o que é que viria à tona? Ainda não existe no mundo material, mas se fosse depender só dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, daquilo que você vê sobre a sua vida, sobre os seus negócios, e se você tivesse essa capacidade de chamar à existência, o que é que viria à tona? O que é que aconteceria? Quais são os pensamentos que você tem sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história? O que é que você vê? Se preocupe com a sua visão, porque as nossas expectativas, cedo ou tarde, podem se realizar. E o que eu quero falar agora aqui no 5º ponto, na 5ª característica de pessoas que exercem protagonismo, são pessoas que desenvolvem o grande potencial. O que é o grande potencial? Esse consultor que eu disse, que é o Shaw Aker, ele diz que uma pessoa, em sua máxima performance, ela desenvolve apenas o seu pequeno potencial. Então, por mais que você esteja em altíssima performance, é apenas um pequeno potencial seu que você vai conseguir atingir. Então, como é que você desenvolve o seu grande potencial? É colocando as outras pessoas na sua equação. Ou seja, uma pessoa ela desenvolve o grande potencial dela quando ela se conecta com as pessoas certas. Então, o protagonismo não quer dizer
sobre você no centro de tudo. Não, você não é o centro do mundo. Mas o protagonismo é um comportamento que te ajuda a se entender, a tomar as rédeas, a ser assertivo, a tomar decisões, mas entender a força das outras pessoas dentro da sua equação. Porque através das conexões é que a gente consegue alcançar um potencial muito mais elevado. O potencial, ele é interconectado. E você sozinho não chega a lugar nenhum. E existem pessoas que... Eu até estava lendo sobre isso. Uma grande empresa no Texas, depois da crise de 2008... um líder sênior, o que ele comentou? Uma empresa que teve rachadura, se dividiu em 3 empresas diferentes, teve demissões em massa. Esse líder sênior observou que nem todas as pessoas estavam sentindo aquela dor da mesma forma. E aí ele comentou com o Goleman, Daniel Goleman, ele falou que engraçado, as pessoas que têm equipes mais coesas, que interagem mais entre si, parecem que elas atuam melhor com a dor. Elas parecem ser imunes ao caos, porque elas têm uma equipe tão engajada, elas veem propósito naquilo que elas fazem, que elas superam esses desafios, esse caos de uma forma diferente. Diferente de equipes que se isolam, que pessoas trabalham individualmente. Então, entenda que as pessoas fazem parte de um protagonismo bem exercido. E eu quero falar com você sobre 3 tipos de pessoas que você precisa ter no seu radar. 3 tipos de pessoas. E existem pessoas que são pontes, existem pessoas que são pilares e existem pessoas que são extensoras. O que é uma pessoa pilar? O nome já diz, é uma pessoa que te sustenta. É uma pessoa que te sustenta, às vezes, no dia mal, no dia que a angústia chega, no dia que a crise vem. Quem são essas pessoas que vão servir de pilar para você? Vão te trazer, de repente, um acolhimento que você precisa, que você pode correr. E eu vejo tantos empreendedores falar que empreender é solitário. Tente ter pessoas no seu grupo que vão ser pessoas que vão te segurar nesse momento difícil, num momento desafiador. O outro tipo de pessoas são pessoas pontes, são pessoas que te conectam a outras pessoas. Hoje, às vezes, eu estou em lugares, eu estou em empresas que eu jamais estaria se não fosse outras pessoas que eu conheci e que me conectaram a novas pessoas. E às vezes essas pessoas pontes, elas te conectam a novas informações. Essas pessoas também podem fazer uma curadoria de informações do que está acontecendo e passar para você coisas mais assertivas. Pessoas pontes, elas te levam além, porque elas têm esse poder de conexão, de te conectar a um ecossistema que às vezes você sozinho jamais conseguiria estar. E o terceiro tipo de pessoas são pessoas extensoras. São pessoas que te esticam, que tiram você da sua zona de conforto. Pessoas que te provocam. Pessoas que, de repente, vão te levar além. Pessoas que sabem que você pode mais. E pessoas que te desafiam. Esteja perto dessas pessoas, porque nós crescemos muito. Não sei vocês, mas eu tenho, às vezes, esses tipos de amigos dentro da minha rede de contatos, que uma conversa que eu tenho com eles me provocam de certa maneira que eu falo, eu preciso agir, eu preciso fazer algo diferente. Entende? Então, pessoas pontes, pessoas pilares e pessoas extensoras são pessoas que você precisa ter no seu ecossistema, dentro do seu radar. E caminhando aqui para o fim, eu gostaria de comentar com vocês sobre uma história. Na verdade, foi Jim Collins, no livro que ele chama Empresas que Nasceram para Vencer, Empresas Feitas para Vencer. Dentro desse livro, ele conta sobre James Bond Stockdale. Quem era esse cara? James Bond Stockdale era um almirante da Marinha e ele foi capturado na guerra com o Vietnã. E aí, quando ele foi capturado, ele ficou preso por quase 9 anos
anos, 9 anos, sendo prisioneiro de guerra. E por ele ser um cara mais sênior, ele que ficou responsável por cuidar das outras pessoas, ele que ficou responsável por cuidar dos prisioneiros, e aí administrar tudo aquilo que estava acontecendo. E aí esse cara, ele vai relatar que os dias foram duros, ele sofreu, ele apanhou, foi difícil. E todos os dias ele achava que, nossa, meu Deus, está muito difícil. Só que ele nunca perdeu o otimismo de pensar, eu vou conseguir sair daqui. Todos os dias ele se alimentava dessa convicção de que por mais que os dias estavam sendo difíceis, ele conseguiria sair dessa. E aí, quando Jim Collins pergunta para ele, quem foram os primeiros a morrer? Quais foram os prisioneiros que foram morrendo ao longo do tempo? Aí ele falou, essa é fácil. Foram os otimistas. Porque os otimistas, eles estavam tão convictos que eles iam sair, que eles falavam, vai passar. Natal eles vão recuperar a gente vai voltar para lá. Passava o Natal e nada. Aí eles falavam assim, não, na Páscoa vai dar certo, vai estar tudo certo, eu vou estar com a minha família. Chegava a Páscoa, nada. E assim foram indo. Só que de tanto eles colocarem uma expectativa de que tudo ia ficar bem, que eles voltariam para casa, que eles seriam recapturados pelos Estados Unidos, e não acontecia da forma com que eles planejavam, eles iam se frustrando. Essa frustração virava uma tristeza, uma angústia, e fazia com que eles sucumbissem diante de tantos desafios. E aí, qual é a moral? Porque Jim Collins, ele fala, eu era otimista, porque eu sabia, todos os dias eu tinha a convicção de que eu sairia vivo. Mas eu era realista, porque eu sabia do que eu estava passando. Eu sabia que era triste, que era sofrimento, eu sabia da dor que eu passava. Então, o que eu quero dizer para você é que esse paradoxo de Stockdale não é que você precisa ser alienado, achando que, nossa, está tudo bem, está tudo certo. Não. E também não é que você precisa ser realista o tempo todo, ficando preso só aos fatos, às notícias. O que você precisa entender é que nós precisamos ser otimistas e realistas, porque existe a realidade dos fatos, do tempo que a gente está vivendo hoje, existe todo um acontecimento, todo um desdobramento disso diante da economia, da política, e você não precisa ser alienado, você precisa saber do que está acontecendo. Mas seja otimista, sabendo que vamos conseguir passar por isso. Somos mais fortes do que isso. E assim como Golias habitualmente vinha e desafiava, eu sei que existem outros desafios que vêm constantemente também a você. E você já passou por outras coisas. Então, reflita sobre isso. Pense que por mais que a situação, às vezes, fuja um pouco do nosso controle, existe um otimismo e uma esperança. E eu quero encerrar com Salmos 119, 114, que fala, Tu és meu abrigo e meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Que a sua esperança, querido, esteja em Deus, que os seus dias estejam firmados na rocha, porque a despeito de tudo que temos passado, Ele continua sendo bom, Ele continua no controle, e Ele é a nossa esperança, e nós podemos abraçar essa verdade.